A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, nós hoje vamos falar sobre a fé é um milagre. Nós sabemos que a fé é um milagre produzido no coração do ser humano, né? Então, esse milagre é produzido pelo nosso Deus. Eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 11. Nós vamos estar lendo os versículos do 22, do 20 ao 26, que fala sobre isso, sobre fé, né? Sobre esse milagre que Deus opera nos nossos corações. Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 20, do 20 ao 25. Todos acharam? Amém. Amém? Então o texto diz: o poder da fé. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus? Tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celeste não vos perdoará as vossas ofensas. Amém, meus irmãos? Os irmãos podem sentar. Como eu já falei, o tema da mensagem dessa noite é fé é um milagre. Queridos irmãos, enquanto Jesus ele estava com os discípulos, né, aqui na terra, sempre que os discípulos viam algum necessitado, alguém doente, alguém precisando, chamavam o mestre ou conduzia a pessoa até o mestre, porque eles tinham certeza, essa consciência era deles, eles tinham fé que Jesus podia resolver o problema da pessoa, e sempre o problema era resolvido. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que morreria. Imagine depois de você ter alguém do seu lado que sabe que tem poder para resolver qualquer problema, mas essa pessoa diz a você que vai morrer, vai desaparecer. Então, queridos irmãos, mas Jesus disse a eles que ressuscitaria, mas que subiria para o céu. Como será a partir de agora? O que vamos fazer? Aquele que tem poder para resolver todos os nossos problemas, ele subirá para o céu, não estará mais conosco. Aí Jesus disse a ele, ao que Jesus lhe disse: tendes fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te, lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Aí Jesus traz a eles uma palavra de confiança: olha, o que eu faço, vocês podem fazer também. Vocês têm o mesmo poder em vocês, basta crer. Então, queridos irmãos, surgiu a dúvida na cabeça deles: o que faremos? Precisamos do Senhor, necessitamos do Senhor. Mas Jesus traz uma palavra de segurança para eles: olha, basta crer, basta ter fé. E essa palavra de Jesus produziu um milagre no coração deles. Daí em diante Deus começou
começou a usá-los, né, de uma forma maravilhosa. Então, eu gostaria de que nós pensássemos nessa noite como exercer a nossa fé através dos ensinos de Jesus. A fé, queridos irmãos, ela produz confiança. O versículo 22 diz ao que Jesus lhe disse: tem de fé em Deus. É preciso crer. Quando nós cremos, irmãos, as coisas acontecem, o que nós pedimos se materializa. Eu quero te dizer no versículo 22, ele diz: tendes fé em Deus, basta crer. Precisamos crer. Então quem tem fé, meus irmãos, quem tem fé não tem medo, quem tem fé tem coragem. Observe que a fé, Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Então fé é algo abstrato, a fé é algo sobrenatural, mas a fé, apesar de ser abstrata, de ser algo sobrenatural, mas é algo real. Porque quando nós cremos, nós realizamos. Então queridos irmãos, a fé nos traz uma certeza incondicional. Não existe condições para a fé. Porque o Deus que nós cremos é o Deus do impossível. É o Deus que pode o impossível. É por essa razão que aqui estamos, e é por essa razão que viemos aqui nessa reunião de oração e colocamos diante dele as nossas necessidades, as nossas petições, porque nós temos essa convicção que nos traz a certeza que já produziu milagre no nosso coração. É por isso que estamos aqui, porque esse milagre já foi realizado na nossa vida. Nós cremos hoje, nós temos essa convicção que o Deus que nós cremos é um Deus que pode todas as coisas. Então, não cremos porque vimos, né? Nós não cremos porque a gente pega, mas porque a fé, queridos irmãos, ela não impõe condição. Nós cremos simplesmente porque nós confiamos. Por isso que estamos pedindo aqui, vamos supor, estamos pedindo, como agora à noite, a gente viu o pedido de oração por câncer aqui. Se alguém chega para pedir oração por câncer, é porque essa pessoa tem convicção na sua mente e no seu coração que Deus é um Deus que realiza maravilhas. Então é essa certeza que nos leva a estarmos neste lugar compartilhando com os irmãos as nossas dificuldades. É por isso que nós chegamos aqui, e eu chego aqui, cada um de nós chegamos aqui: olha, eu estou doente, meus irmãos, e dependo das suas orações. E aí nós oramos, e nós consagramos ao Senhor, e nós colocamos diante dele, e o resultado é o que tem acontecido neste lugar. Nós temos alcançado aquilo que temos pedido, porque é esse Deus que nós cremos. Hoje mesmo nós temos muitos pastores que estão se convalescendo, muitos pastores que estão de Covid internado, muitos pastores que estão com sintomas, e aí quando está com qualquer dificuldade que tem, aí vai logo para o zap: meus irmãos, eu quero oração, porque nós confiamos no poder da oração. É por isso que às vezes a gente vê no zap da igreja, irmão: olha, eu peço oração por isso, porque nós temos esse milagre em nós. É o milagre da fé, é o milagre da certeza de que Deus realiza ações. Então a fé não precisa ter lógica ou explicação, é algo ilógico, porque é algo que você sabe que não depende. Vamos supor, o doente, nós sabemos que não depende, as nossas enfermidades, nós não dependemos de médico nem de remédio, nós dependemos do Senhor, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Recorremos ao médico, sim, recorremos aos remédios, sim, porque até a orientação bíblica, mas nós sabemos que Deus opera através deles. O nosso irmão Josemar, amanhã, ele se submeteu à cirurgia, amanhã pela manhã, e ele já me disse, hoje já conversamos ali, ele já me falou sobre a oração, orar por ele, e nós, a igreja aqui, já oramos e vamos continuar orando, porque nós sabemos que amanhã, na hora que ele estiver deitado naquela maca lá, aí não vai ser a mão do médico que vai estar na cabeça dele, vai ser a mão do Deus Todo-Poderoso, porque é esse Deus que nós cremos, é esse Deus que usa,
as ferramentas, porque o médico é uma ferramenta, o médico não é nada sem o conhecimento de Deus na vida dele. Então eu quero dizer que não precisamos ver para acreditar. Hebreus 12:2, Jesus diz que ele é o autor e consumador da nossa fé. É Jesus, ele que consuma, é ele que realiza. Então os discípulos disseram assim: Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Os discípulos pediram a Jesus, porque ele sabia que Jesus tinha capacidade suficiente para aumentar a fé deles. É por isso que Jesus traz essas palavras de afirmação para eles. Então, sabemos que podemos aumentar a nossa fé através da palavra de Deus, porque essa palavra aumenta a nossa fé. Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, queridos irmãos, quanto mais nós lemos essa palavra, mais essa fé vai aumentando. Sabe por quê? Porque mais nós vamos conhecendo a Deus, mais nós vamos tendo intimidade com Ele. Então, diante do impossível, a fé prefere correr o risco de que perder a chance de vencer. Diante do impossível, a fé, ela não perde a oportunidade de vencer o impossível. E é isso que tem acontecido conosco. Temos vencido o impossível. Certamente alguns aqui já era para estar morto, mas não está. Porque é Deus na nossa vida, é a mão dele sobre nós, é a mão dele nos guardando e nos protegendo. Então, meus queridos irmãos, a fé, a Bíblia diz que a fé declara um milagre. O versículo 23 diz o seguinte: porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Então, quando Jesus era procurado por um enfermo, por alguém doente, embora fosse visível a sua necessidade, embora fosse assim, cabal, ali diante de Jesus estava clara a necessidade das pessoas, sempre Jesus perguntava a eles assim: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Observe que aquele pedinte na Porta Formosa, ele não pediu a Pedro e João, ele não pediu cura, ele não pediu para levantar. Era uma necessidade deles, mas eles tinham convicção, eles sabiam que Pedro e João não tinham esse poder. Eu acredito que se fosse Jesus ali naquela hora, eles diziam assim: ah, Senhor, eu quero ser curado, eu quero ficar de pé. E a Pedro e João pediam o que Pedro e João tinham, só que ele não sabia, aquele aleijado não sabia que Pedro e João tinham mais do que ouro e prata, porque quem estava por trás de Pedro e João não era alguém maior do que Pedro e João, era alguém que tinha poder sobre todas as enfermidades, é alguém que está aqui hoje, e ele está aqui nessa noite, e ele tem poder sobre todas as dificuldades, e ele está em nós. Então aí ele diz assim, ele pedindo esmola, e Pedro e João dizem: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda. Agora aí Pedro e João, se parassem por aí, não ia acontecer nada na vida daquele homem, ele ia continuar ali aleijado, ele ia continuar naquela porta pedindo esmola, mas ele diz: é em nome de Jesus, e nesse nome, meus irmãos, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que Ele é o Senhor. Então, Jesus perguntava: o que queres? Aí a pessoa, quando via que era Jesus: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero andar, Senhor, eu quero levantar, eu quero me movimentar. Então, ouvia o pedido da pessoa, e a pessoa era curada, e Jesus dizia assim: a tua fé te salvou. Observe que Jesus sempre dizia: você crê? Porque é necessário crer, meus irmãos. Não adianta, não adianta a gente pedir algo a Deus se nós não crermos que Deus pode fazer. Eu já contei uma experiência aqui de uma irmã que foi para a igreja e viu esse texto mesmo aqui, o pastor pregou nesse texto, e no fundo da casa dela tinha um monte lá que empatava ela de ver o mar, e esse monte estava bem na janela dela, é como aquela casa ali, era um monte, e ela aí, quando ouviu o pastor falar esse texto, o pastor pregar, ela disse: eu vou orar para aquele monte sair. E aí ela orou e foi para casa. Quando chegou em casa, abriu a janela, eu sabia que o monte não ia sair, o monte jamais ia sair, porque é preciso crer.
O monte ele só sai, a doença ele só sai da nossa vida, ou da vida de alguém que a gente orar, se a gente crê que Jesus pode curar. A cegueira só vai sair da vida de alguém se a gente crê que aquela pessoa pode ficar curada em nome de Jesus. O que está enfermo, se você impor sua mão e você não tiver fé, não adianta. Não impõe a sua mão e nem ore, porque é necessário crer. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós precisamos crer, meus irmãos, que quando nós cremos, Deus opera maravilhas. Não existe coronavírus, não existe câncer, não existe nenhum tipo de doença que o Senhor não cure. Deus é o Deus do impossível, é o Deus que pode todas as coisas. Então não basta apenas crer, é preciso expressar a nossa fé, é preciso, porque Deus ele está atento aos nossos pedidos para remover os montes de nós. Deus ele quer remover os meus montes, né? Mas às vezes os meus montes, Deus tem projeto com os meus montes, porque a oração ela tem 3 respostas: se não, espere. E às vezes Deus quer, às vezes porque nós oramos assim: Senhor, se for da tua vontade, Senhor, né? Senhor, eu estou doente, Deus, quero ser curado, se for da tua vontade. Deus às vezes tem um propósito para a nossa enfermidade. Deus tem um propósito muitas vezes com o problema que estamos vivendo. Deus tem um propósito com as dificuldades que estamos vivendo. Deus tem um propósito com qualquer tipo de coisa. E aí nesse momento foi o que aconteceu com Paulo, né? Que Paulo orou durante 3 vezes. Se você ler o texto, é 3 vezes que Paulo ora. Na 3ª vez, porque Deus estava calado. No mínimo Deus dizendo: não, deixa Paulo pedir. Deixa Paulo continuar pedindo. E Paulo tinha fé, e Paulo sabia que Deus poderia. Mas aí Deus diz: olha Paulo, a minha graça te basta. Você vai continuar convivendo com o seu problema, vai continuar convivendo com a sua dificuldade. E Paulo teve que conviver com a dificuldade dele. Então, queridos irmãos, declaremos a nossa fé em Jesus e recebamos o milagre que necessitamos. Mas o milagre depende da vontade de Deus, né? Terceiro, a fé não tem limite. O versículo 24 do texto que nós lemos diz: por isso vos digo, tudo quanto em oração pedirdes, crendo que recebestes, e será assim convosco. A fé não tem limites. A fé é ilimitada. O poder de Deus não tem limite. Então, tudo quanto pedirdes em oração, crendo, receberás. Então, queridos irmãos, tudo que nós pedimos ao Senhor, crendo, nós recebemos. Eu quero dizer que Deus nos garante que atenderá não apenas algumas coisas, mas tudo aquilo que for para o nosso bem, né? Todas as coisas, a Bíblia diz, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Então, aquilo que vai contribuir para o meu bem, porque às vezes, meus irmãos, eu estou pedindo algo a Deus que não vai contribuir para o meu bem. Às vezes eu estou pedindo algo que não é o melhor para mim, aquilo vai me trazer problemas. Então, quando oramos é porque já acreditamos. Muitas vezes a pessoa diz assim: Senhor, está desempregado. Senhor, preciso de emprego, Deus, mas eu quero um emprego para ganhar 8 mil reais, Senhor. Eu quero um emprego para ganhar bem. Aí Deus aí dá. Deus: não, eu não vou dar. Ele diz: Senhor, eu quero ser um emprego para ganhar 8 mil reais. E Deus aí dá. E aí, às vezes, aquele 8 mil reais vai tirar ele da presença daquele Senhor que deu a ele. Vai abandonar a sua fé, vai curtir com os 8 mil por mês. Daqui a pouco ele abandonou a fé. Então, muitas vezes, meus irmãos, nem tudo aquilo que nós pedimos é o melhor para nós. Então, Deus, Ele sabe o que é o melhor para nós. Então, a própria oração é fruto da nossa fé. A oração é fruto da fé. Então, se acreditamos que Deus existe, então é preciso demonstrar isso com atos. Eu creio que Deus existe, eu creio, então eu preciso demonstrar com as minhas atitudes, eu preciso demonstrar com as minhas ações. Observe que às vezes, meus irmãos, esses dias mesmo, tem hora, hoje mesmo, tá de manhã, quando eu acordei, eu estava andando meio segurando um pouquinho assim, né, nas paredes, meio tonto. Aí fui vou trabalhar. Aí cheguei lá, trabalhando, eu disse: Senhor, eu preciso trabalhar, Deus. Fui na área, fiz algumas coisas e tonto lá, e voltei para a sala e fui orar. Senhor, eu preciso trabalhar, Deus, o Senhor sabe da minha necessidade, sabe que eu tenho algumas coisas para fazer, Deus, em nome de Jesus, Senhor Deus, faz com que eu melhore. Meus irmãos, a tontura passou.
porque eu falei com Deus e mostrei, abri o meu coração para Ele, mostrei a Ele a minha necessidade. Então é preciso, muitas vezes a gente ora superficialmente, você acorda, Senhor, me cura, Senhor Deus, em nome de Jesus, e você não disse a Deus, você não rasgou o seu coração diante dele, você não chorou diante dele, então é preciso se derramar diante dele. Então, queridos irmãos, o limite da fé é a concretização do que oramos. Então esse é o limite. Então você tem uma necessidade, ora a Deus, coloque diante dele, Senhor, eu preciso disso, e sei que o Senhor pode me dar, porque eu sei que o poder está nas suas mãos. Então não temos mais porque naquela época, na época de Elias, a gente sabe que Elias orou e o sol parou, né? Moisés orou e o mar vermelho se abriu. Meus irmãos, observe que Elias, em um momento de luta e de dificuldade, Elias lutou sozinho contra os 400 profetas de Baal. Sabe por quê? Porque os profetas do Senhor tinham abandonado ao Senhor. Sabe por quê? Porque Deus não se manifestava. Sabe por quê? Porque o povo tinha abandonado a Deus. E nós não dependemos de ver o mar se abrir. Nós, para adorar a Deus, não dependemos de ver o sol parar. Nós, para orar a Deus, nós não dependemos de ver atos grandiosos de Deus como esse povo viu, porque a nossa fé, por Jesus disse, bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Então, queridos irmãos, nós que não vemos esses grandes atos de Deus, hoje isso não acontece mais, por falta de necessidade também, porque eu tenho certeza que se nós tivéssemos a necessidade do mar se abrir, Deus abriria o mar para a gente passar. Mas hoje Faraó não está atrás de nós não estamos escairados, o exército Faraó não está para nos prender. Então eles, para crerem, precisavam ver atos grandiosos do nosso Deus. Mas nós, queridos irmãos, não limitamos a nossa fé ao que vemos, não. Nós limitamos a nossa fé àquilo que nós queremos, e nós sabemos que nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Isso não significa que não temos mais fé como antigamente, porque foi necessário muita fé para fazer o mar se abrir, foi necessário muita fé para fazer o sol parar, foi necessário muita fé para rogar fogo do céu e o fogo descer e consumir o altar ali, o sacrifício no altar. Mas hoje, queridos irmãos, nós cremos porque nós sabemos do poder do nosso Deus, porque Deus, Ele continua operando maravilhas. Eu não preciso ver fogo descer do céu, não tenho essa necessidade para crer em Deus. Os profetas de Baal passaram a crer porque viram. Se Elias ali não conseguisse fazer fogo descer do céu, certamente eles não iriam apoiar Elias, né? Não iria ter o apoio, mas Deus, para mostrar o seu poder. E Deus hoje, ainda hoje, nesse lugar, onde nós vivemos hoje, Deus, quando tem necessidade de mostrar o seu poder, Ele lança os fogos espirituais. É por isso que somos revestidos do poder dele. Eu quero te dizer que o maior exercício de fé é ter certeza que uma nova vida, através do maior milagre que pode existir, é a transformação. E esse milagre Deus está realizando, porque almas continuam se rendendo, almas continuam se dobrando. Não existe maior milagre do que, aqueles irmãos, uma alma que se rende aos pés do Senhor. E esse milagre continua acontecendo. De vez em quando acontece aqui na nossa igreja, e eu quero dizer que esse milagre aconteceu na minha vida e na sua vida. Um dia nós fomos alcançados, então o milagre de Deus alcançou. Não foi à toa, nós não fomos para Deus porque nós queríamos ir. Não fomos nós que escolhemos Ele, foi Ele que nos escolheu, Ele que nos deu a oportunidade de servirmos a Ele. Então, querido irmão, nós já vivemos o milagre de Deus, somos encorajados e não desistir mesmo em meias tribulações. Vivemos o milagre de Deus a cada dia. Só o fato de não sermos contaminados por esse vírus maldito que está aí, meus irmãos, porque eu tenho certeza que todos nós aqui já tivemos contato com alguém contaminado, já estivemos próximos, mas o Senhor Deus certamente colocou uma barreira, diz, olha a enfermidade, a ele você não vai não, né? E Deus, Ele nos protegeu, né? E aqueles que Deus permite, Deus protegeu também, não permitindo que fosse ceifado, né? Deu a saúde, restaurou a saúde. Então, queridos, a palavra de ordem para as nossas vidas a partir de hoje está em Romanos 1,17, como está escrito: o justo vive pela fé. É preciso viver pela fé,
Vivamos pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então não existe ciência capaz de explicar a fé. É por essa razão que hoje à noite, nessa noite, talvez nesse momento agora, que era 7h30, a votação lá no Congresso está votando a necessidade das igrejas serem tidas como algo necessário. A votação está acontecendo agora, é hoje a votação. Eles já entenderam, aqueles irmãos, que a fé é algo que libera um tipo de produto na nossa mente, que nos protege, que cura o ser humano. É por isso que eles não entendem como muitas pessoas que têm tido coronavírus aí à beira da morte, e aí a pessoa volta a viver. Por quê? Porque é o poder da oração, é o poder da fé. Então nós precisamos confiar. Por isso precisamos, meus irmãos, a cada dia nos alimentar a nossa fé. Alimente a sua fé, porque quando nós cremos nesse Deus que é todo poderoso, algo maravilhoso acontece nas nossas vidas. Algo grandioso acontece. Eu queria terminar dizendo que nós precisamos que a fé não nos decepciona. A sua fé nunca vai lhe decepcionar. Se você crê em Deus, você vai conseguir alcançar coisas grandiosas na sua vida. Então, a fé não costuma falhar. A fé não falha. A fé é algo real. A fé sempre vence, né? Porque é Deus que realiza esse milagre em nós. Então permita que Deus realize o milagre da fé no seu coração. Permita que Deus realize o milagre da fé no seu coração. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então que nós possamos, queridos irmãos, orar para Deus, para que Ele aumente a nossa fé. Porque é isso que vai alimentar a nossa vida espiritual. É isso que vai alimentar o nosso coração. É isso que vai alimentar o nosso entendimento da palavra. Porque através da fé nós alcançamos coisas grandiosas. Então alimente a sua fé com oração, com busca constante, incessante. Busca em tempo e fora de tempo, como a palavra diz. É preciso buscar a Deus em tempo e fora de tempo. Busquemos a Deus com fé. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé e vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele pela fé que Ele colocou em nossos corações, né? Pela fé que Ele derramou em nós. Que essa fé seja aumentada cada dia mais, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa hora, Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pela fé que o Senhor colocou em nossos corações, Pai. Essa fé, Deus, que tem nos mantido em pé, Pai. Essa fé que tem nos mantido fortes, Deus, intactos, Pai. E o inimigo, ele não tem nos vencido, Deus, por causa da fé que temos em Ti, Pai. Porque o Senhor, Deus, tem nos capacitado, tem nos motivado, tem nos levado, Deus, a Te buscar, Deus, com fé, Senhor Deus. Que essa fé, Deus, possa transbordar em nós, Pai. E que, Senhor Deus, a partir do momento, Senhor Deus, que essa fé está em nós, Senhor Deus, ela possa crescer a cada dia, Pai. E que nós possamos realizar grandes feitos, Deus, para o Teu engrandecimento, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado, Pai. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão, Pai. Aqui presente, os irmãos também que não puderam vir, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar, Deus, multiplicando a fé de cada um deles, Pai. Derrama a fé sem medida na vida dos Teus filhos, Pai. Porque sem fé, Deus, é impossível Te agradar, Pai. E nós estamos aqui para Te agradar, para fazer a Tua vontade, para que o Teu nome seja glorificado e exaltado através de nós. Obrigado, Deus, por tudo, Deus. Obrigado pela vida de cada família aqui representada. Obrigado por cada lar que representa. Toma cada lar nas Tuas mãos, Deus. Que o Espírito Santo possa conduzir cada vida, Deus, a alcançar a ser aquilo que o Senhor deseja, Pai. Nos abençoa, nos guarda. Te oramos agradecidos em nome de Jesus. Oração silenciosa, irmãos. Estamos despedidos. Oi?